Fala galera, começando mais um Gugu Talk Show. Pro Gugu Talk Show de hoje, mais um episódio do Bate-Papo com o Gugu. E pro episódio de hoje, eu tô aqui com eles, meus pais. Adriana. Roberto. E o episódio de hoje é mais do que especial. Exatamente hoje, dia 23 de maio, meus pais estão completando 28 anos de casado. E esse aqui é um episódio comemorativo, para comemorar essa união. Uhul! Vai, Corinthians! E eu queria saber, a primeira coisa que eu queria saber foi como que vocês se conheceram. Pode onde começar, que morava? Ó, eu sempre morei na Jardim Maracanã, né? Na Macugê, e ele morava na Catolândia. E ele era muito amigo do meu irmão. Era não, né? Ainda continua muito amigo do meu irmão. Então ele ia muito lá de bike, na rua, passear. E a gente tinha uns amigos em comuns. Então a gente brincava muito na rua. Então a gente se conheceu na rua mesmo, brincando. Ele era amigo do meu irmão. Era não, é ainda, né? Então vocês brincavam na rua, assim, brincadeira de rua, assim? Isso, brincadeira de rua. Pega-pega, esconde-esconde. Esconde-esconde, exatamente. E antigamente, Corda. Antigamente vocês brincavam bastante na rua, assim, da né? rua, exatamente. A infância de vocês foi uma Foi muito infância... legal, esconde-esconde, foi muito, muito boa, muito legal mesmo. As ruas eram de O que terra. a gente passou lá atrás é o que muitas crianças, jovens hoje em dia não brincam mais assim. É celular, outras então, coisas. eu tô falando isso justamente por isso, né? Que se a gente for para pensar, o jeito que as crianças aproveitam a infância delas é muito diferente do jeito que vocês aproveitavam. Sim. Vocês estavam na rua, né? Brincando com amigo. 10 e meia, 11 horas. O pai e a mãe chamavam, a gente tinha que entrar. Mas a brincadeira, a gente vinha desde as 4, 5 horas da tarde e estendia até 9, 10 horas. Aí daqui a pouco só via, Adriana, entra, Flávia, entra, não sei o quê. E assim, Rita, Marta. E olha só, que com 13 anos eu ainda brincava de boneca. 13 anos. Hoje, 13 anos, menina brinca de boneco, né? É triste falar, mas triste, é a mas verdade. Mas eu brincava de boneca, entendeu? A infância foi assim muito boa. Eu gostava muito, a gente nem sabia o que era celular. Hoje em dia, as criançadas, bebezinho, fica com o celular na mão, né? É diferente, né? É diferente, são épocas diferentes, né? São. Mas tudo bem que vocês se conheceram, criaram essa amizade, né? Mas quem que olhou pro outro primeiro diferente, assim, falou, meu, caraca, eu gosto dele, eu gosto dela. Acredito que foi eu, né, porque eu sempre estava com o cunhado, o Luizinho eu chamo de cunhado, né, ô Dinho, não sei o quê, aí depois eu falei, ô cunhado, aí começou, cunhado, aí eu chamava ele de cunhado, e ele me chamava de cunhado, porque ele dava de olho na minha irmã, né, ele falava, não sei o quê, e eu na irmã dele. E assim ia, né? E a gente tinha uma sintonia legal, que a gente jogava bola, a rua de cima contra a rua de baixo. Infelizmente, a rua de baixo só perdia. Fazer o quê? E além deles perder, eles apanhavam. Você vê que é a diferença, né? A gente brigava, mas estava junto, né? Mas era gostoso demais. E assim foi. Aí eu passei a ficar de olho na patroinha aqui, né? E assim foi, né? Conhecemos e estamos aí, né, amor? E eu queria saber, qual que era o rolê de vocês, né, quando vocês tinham a minha idade, que eu tenho 19 anos? O que vocês faziam? Vocês já namoravam quando vocês tinham 19 anos? Sim. Uhum. Eu comecei a namorar. Eu namorei com o seu pai, eu tinha 15 anos. Só que aí depois a gente separou, aí depois que nós voltamos, que aí a gente ficou noivos, né, e casamos. Mas eu ia muito em danceteria. Eu ia bastante na Playboy, Clube da Cidade. Sua mãe era uma dançarina. Broadway. Eu dançava muito. Tem até eu lembro que você chamava ela de lagartixa, né? Lagartixa porque no Clube da Cidade só tinha aquelas mulheres com... Parecia uma vela, assim, o cabelinho de vela. A sua mãe era uma delas, parecia uma velhinha, assim. Mas dançava muito ela. A lagartixa na parede. Aí, eita, nossa. Eu ia, né? Eu ia, mas bem pouquinho.
acompanhar ela, né? Mas não era minha praia, assim, dessas... Tanto que eu não sei dançar, entendeu? Mas acompanhava ela. Seu negócio é mais... Você é mais caseiro, né? Caseiro e na época da minha infância, era roeiro, que era só bola, campo, quadra, e quando nesse negócio de festa, só nas festinhas de rua que a gente fazia lá, fazia carreto, arrumava dinheirinho, fazia festinha na casa do Monteiro, ou fazia bailinho na casa do Nado, e assim eram as nossas festas, era muito, muito top. Agora, sua mãe era mais clube da cidade, playboy. Gu, mas na verdade, assim, na época que a gente, né, se conheceu tudo, então a gente tinha uma turminha, então realmente a gente fazia muito bailinho em casa, nas casas. Então, por exemplo, às vezes cada final de semana era um bailinho na casa de um. Então, e era na época também de Menudo, Rick Martin. Quem que são esses? São uns garotos, na verdade é uma banda da época que era assim o auge. Então a gente gostava muito. Então Menudo era o hobby. Então cada uma da gente fazia um papel. Uma fantasia, né? Cada uma era um personagem. Sim, então às vezes a gente dançava, sabe? Cortava o cabelo igual a eles. Era muito bacana. Era muito tanto legal. que eu vi uma... Não sei se foi você que me mandou, acho que foi você que me mandou um dia desses, uma foto que era você e aquela sua amiga que faleceu. Até hoje o Luizinho também dançava com o Wilsinho na rua, dançar, né? Era o Wilsinho e o Luizinho depois você dançando. Pesquisa, o Menudo é um grupo, né, bem antigo, da nossa época. Mas eles são um grupo do quê? De música pop, assim? Pop, isso, exatamente, era música pop, que nem Mamonas Assassinas. Sei. Nessa época, assim, era o que a gente gostava bastante, entendeu? Curtia. E Menudo, a gente, nossa, gostava de dançar as músicas dele, entendeu? Era muito, muito legal. Então, mas a gente gostava muito de fazer bailinho nas casas. A gente fazia muito. A dança da vassoura. Como que era a dança da vassoura? Por exemplo, a gente estava no bailinho. Por exemplo, eu dançando com seu pai. Aí vinha você com a vassoura, aí dava a vassoura para o seu pai, e aí seu pai ia procurar uma outra moça para dançar, entendeu? Ah, entendi. E trocava, sabe? Era meio que, tipo assim, toma vassoura... E foi uma festinha assim, que até hoje, lá na casa do Nado, né, amor? Que a gente dançou no SEMI, né? Uhum. Foi a dança da vassoura, que até marcou, né, essa música, né, do SEMI, né? E aí sua mãe ficou ali, começamos ali. E era gostoso, era bacana, sabe? E assim... E aí vocês estavam dançando junto. Exatamente, essa música marcou. Contanto que no casamento a gente colocou ela também. Vocês colocaram? Uhum. Não, inclusive agora que você tocou nesse assunto do casamento, né? Como que foi a festa? Como que foi o casamento? Conta aí um pouquinho desses... Foi um casamento muito, muito assim, abençoado. O meu pai fez uma festa assim, bem boa mesmo. A gente, para 300 convidados. E eu me lembro como se fosse hoje. Assim, ele queria convidar a rua toda. Cachorro, gato, galinha. Eu peguei e falei assim, tinha vizinhos que eu nem tinha muito contato, falava, pai, mas para que o senhor vai chamar esse? Não, filha, o meu pai que tá pagando, então eu vou convidar quem eu quero, não sei o quê. Então, eu deixei ele, então tá bom, pai. Então ele convidou realmente a vizinhança toda, a rua toda, Macugê e Pedro. E é muito bom. Muitas vezes desculpa que tá cortando, muitas vezes a gente até pode estar falando assim, pô, aquela pessoa eu não vou muito com a cara, mas o quanto foi importante, tantas pessoas que ficou guardado, sabe, na nossa memória. Poxa, aquela pessoa que a gente vai, sabe, relembrando. Tem gente que nem falava com a gente, que nem cumprimentava, mas não importa. Você vê a sabedoria do seu Gemiro lá atrás. Uma vez, quando a gente se casou, que eu construí na minha mãe, aí lá vem o seu Gemiro, né? Não, filho, para casar com a minha filha eu tenho que ter R$2.000, é o plano dele, plano B, mas é verdade, tem que ter mesmo. E pode colocar grade aí. Eu falei, o quê? Eu moro aqui, conheço todo mundo, eu vou ficar já preso, casar, colocar cheio de grade na janela, não sei o quê. Lá atrás a visão dele. Hoje em dia você vê aí, as casas tudo com sensor de câmera, não sei o quê. Lá atrás o seu Gemiro já estava vendo isso daí. Já tinha essa visão. Hoje em dia todo mundo paga Verisure, não sei o quê,
guardar a casa por causa do quê? Dos bandidos. Lá atrás, o seu Gimiro, por isso que eu falo, os antigos têm a experiência, meu pai, o seu Gimiro, homens de verdade. Tá acabando a bateria? Não, né? Acabou de novo, né? Não, tá gravando, Ah, tá bom. Tá gravando. Isso que você falou, né, da sabedoria dos mais velhos. Você escutava bastante o seu pai, as pessoas mais experientes? Eu falo por mim, assim, nessa parte que você está falando, se eu escuto, eu sou um pouco do meu irmão Rogério, assim, pouco, bem pouquinho. Por quê? Porque eu gosto de observar, sabe, de olhar, de ficar, uma pessoa ver o que ela tem de melhor ali, ó. A gente, ser humano, a gente erra bastante, tem o lado bom e o lado ruim, e eu procuro sempre catar pode ser qualquer pessoa, aí eu cato as coisas boas, procuro aprender ali. E ali eu acredito que só assim a gente vai aprendendo e crescendo. Porque eu mesmo não sou de falar muito, mas eu sou de observar. Eu observo e assim, o que for bom, eu pego. E o que não for, deixa passar. Então, essas coisas que eu observei desde lá de trás, que eu acabei de falar do meu sogro, seu Gemiro, e é o que eu queria passar para você. Que nem quando você casar, a Bárbara casar, você ter essa visão que, assim, dos seus pais, você ter um pouquinho... Vocês ser nosso espelho, entendeu? Que aí daí você poder estar passando para os seus filhos. Aí eu acredito que é só a educação, você tem que respeitar eles te respeitar e, sabe, e caminhar, sempre caminhar. Assim, até aqui eu vou, dali para frente é você, e assim vai. Eu acredito assim, né? Porque a gente tem que aprender bastante coisas das pessoas mais antigas. Eu via lá, a Sônia, minha irmã, a Beth, cada um do seu jeitinho, mas eu estava ali observando, a Solange, a Rose, enfim, eu vou estar citando o nome posso até estar falando delas e esquecer de algumas e outras ficar chateadas, mas não, eu estou colocando só alguns exemplos, porque cada um, lá em casa, cada um tem o seu temperamento. Tanto que isso que você está falando de vários nomes é porque você teve bastante irmão, né? 8 irmãs e 3 irmãos. E era muito gostoso, muito bom mesmo. Família grande. E voltando a falar do casamento, como que foi? Na cerimônia? Então, foi uma cerimônia bem, bem bonita numa igreja lá da Pompeia, era uma igreja católica, né? É a Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, ali na Avenida Pompeia. O salão também foi ali perto, Perdizes. Foi um buffet também bem legal, assim, a gente contratou um DJ, que inclusive foi o Luiz, né? O DJ foi nosso vizinho, o Luiz. Foi bem bacana, foi bem legal. Torrila, tava, nossa, tá vendo? Por isso que acabei de falar, o seu Gimiro convidou tanta gente, quanta gente ali partiu que, independentemente das pessoas ter o seu jeito ou fazer isso ou aquilo, a consideração a minha com eles era Torrila, enfim, outros, né? Eu só estou citando esse nome por quê? Porque todo mundo falava muito dele lá na rua, né? Mas eu tinha como eu posso dizer, uma consideração por ele, que, sabe, eu gostava muito dele. Podia ele ter aquele jeito dele, enfim, todas as coisas que ele fez e deixou de fazer, mas era um cara respeitador, pelo menos com a minha família, entendeu? E assim vai, meu. E as pessoas que partiram ali, a Marildo, que jogou bola comigo no Falcão, enfim, tanta gente bacana, mas... Inclusive, né, o próprio vô, né, também já se foi, né? Inclusive, você teve um privilégio, né? Graças a Deus você entrou com ele, né? Eu tive esse privilégio de meu pai entrar comigo. Eu sou muito grata a Deus por esse momento. Foi uma coisa assim linda, assim inesquecível, que eu tenho como se fosse hoje, sabe? Eu me lembro assim de detalhes. Foi muito bom. Eu lembro que eu queria chorar, já querendo chorar. Eu falei, minha filha, vai chorar por quê? Vai estragar a maquiagem? Não chora não. Bom, bonitinho, entendeu? É bacana. Então, assim, foi muito bom, foi lindo, viu?
Gostei muito. E pra onde que foi a lua de mel de vocês? Nós fomos para Maceió. O dinheiro da gravata, a gente, olha, gastou tudo lá. Arrecadamos um dinheirinho bom e gastamos Muito bom. tudo lá. E vocês aproveitou pra caramba lá. Bastante. Fizemos As praias de lá passeio topzera. Bem bonito. Eu ainda vou voltar lá, que eu tenho uma amiga, Cida, que tá morando lá. É verdade, Então, né? amiga, me aguarde que eu vou aí, hein? Então, eu quero voltar lá. Meu, que legal. E, mãe, eu queria te perguntar, né? Porque eu já sei, né? Mas eu queria que você passasse isso pro pessoal. Que você casou em 98 e a Bárbara nasceu em 99, né? Isso. E você já me contou um pouco, né? Que não estava nos seus planos, né? Isso. Realmente, porque assim, ó. De ter um filho tão cedo, né? Sim, quando eu, na verdade, ia fazer 1 ano de casada, aí eu descobri que estava grávida. Então, para mim foi um choque, porque não era o que eu queria no momento ainda. Eu tinha ainda planos de a gente comprar uma casa, porque eu construí no quintal da sogra. Mas eu queria ter o nosso cantinho, queria ter feito uma faculdade, para depois pensar em filho. Mas aí quando eu descobri que estava grávida, na verdade eu estava gripada, fui passar no médico, o médico falou, eu falei, doutor, olha, eu tô com uma gripe, eu precisava tomar alguma coisa. Aí ele falou assim, mas os médicos chamam ele de perguntar, quando foi sua última menstruação? Quando eu falei para ele que tinha sido o mês passado, ele falou, então tá atrasado. Eu falei, não, mas doutor, normalmente é assim mesmo. Aí ele falou, não, então vamos fazer primeiro um exame. Quando ele foi fazer o exame, eu vi que deu positivo, que eu estava grávida. Aí, tipo, eu fiz uma cara de assustada. Aí ele falou assim, por que você o rapaz não vai assumir? Eu falei assim, não, doutor, não é isso. Eu sou casada, mas é que eu não queria ter filho agora. Aí ele falou, mas ó, você tá grávida, e muito bem grávida. Aí só foi curtir, né? Aí eu, né, acabei aceitando tudo. Só que, inclusive, eu achei que era um menino. A gente não tinha como é que fala? Hoje em dia os pessoal faz, né, chá revelação. Antigamente não tinha isso. Não tinha isso. Ficava Então, até o último ali, os pessoal olhava assim, a barriga mais para baixo. Menino, a barriga para a gente achava, eu achava, todo mundo falava que era menino, contanto que o meu enxoval era mais azul. Eu achava que era menino. E quando a gente, né, quando nasceu, que a gente viu que era uma menina, eu falei, eita, é uma menina. A gente ficou assim, ó, meio em choque. Meio em choque, entendeu? Não é que a gente não aceitou, é porque a gente estava assim, no nosso consciente, que era um menino. De repente vem a menina, a gente tomou aquele choque, entendeu? Porque na época, inclusive na época, sempre joguei bola, né? Jogava na rua, era sábado, domingo, jogava na salão, no Falcão, depois ia no domingo jogar independente, no Panelão. Puxa, eu vivia jogando bola. Aí eu falei, puxa, agora vai vir um menino, vai dar tempo da gente correr junto, brincar. Aí veio quem? A Bárbara, a menina. A gente ficou assim. Mas enfim, minha benção aí, ó. Jeitão da mãe, ou do pai, né? Meio ogro, assim, que nem o pai. Eu ia falar isso, que ela tem mais o pai, mas ela tem o gênero forte que nem o da mãe, entendeu? Pode ser ogra que nem o pai, mas fazer o quê? É assim que funciona, olha lá. Já deu o sinal dela ali, espirrando já. Só falar o nome dela, ela já até... Enfim. Inclusive, e como que foi a minha chegada na família? Olha, não, começa pelo nascimento dele, né, Adriana? Quando você foi nascer, Deus, é um livramento ali, no dia que você foi nascer. Foi um livramento que sua mãe, né, Adri? Fala um pouquinho do episódio e depois eu completo. Quando eu estava grávida de você, na quinta-feira, foi numa quinta que eu tive consulta, a última consulta do pré-natal, aí a médica falou que se até domingo você não nascesse normal, porque como a Bárbara foi normal, então automaticamente o segundo seria o normal também, né? Não seria cesariana. Então eu estava aguardando até, né? Falei, então até domingo, ok. Então, só que de quinta para sexta, então, eu tive consulta na quinta. Só que de quinta para sexta eu senti muita dor. A contração muito forte, uma contração muito forte. Aí
Só que eu não quis acordar o seu pai. Fiquei lá sentindo aquela dor a madrugada toda. Só que quando foi tipo 4:30 da manhã, me deu uma dor muito forte. Aí eu fui lá, acordei, eu sentada no sofá, fiquei a madrugada sentada no sofá, sentindo dor, sabe, lá, E a Bárbara, quietinha, pequenininha? quietinha, dormindo, ela tava dormindo. E aí eu peguei, só que quando deu aquela dor muito forte, na 4:30 Não da tava manhã, aguentando mais. eu não tava aguentando mais, aí fui lá chamar seu pai, falei, Bé, eu preciso que você me leve no médico, eu não tô aguentando, tá doendo muito minha barriga. Quando eu falei que tá doendo muito minha barriga, eu segurei assim na barriga, aí caiu uma poça de sangue. Quando caiu aquela poça de sangue, eu falei, Beto, eu tô sangrando. Aí seu pai, ele mostrou assim aquela paz, sabe, aquela tranquilidade. Não, Adri, não é nada. Vai lá tomar banho. Quando você tomar banho, a gente vai no médico. Aí, Gu, só que eu fiquei bem assustada, né? Só que, inclusive, você também ia nascer num hospital no Jabaquara. Então, mas nessa parte aí que eu passei a falar com você, é que nem muitas vezes eu não sou de falar, mas por dentro eu sei me controlar. Que nem ali, eu vi que a situação era grave, mas eu vou passar isso daí para ela? Não, eu tive que mudar o meu jeito. Foi mesma coisa quando o meu sobrinho Douglas tomou uns tiros e morreu. Aí a gente lá na laje, a minha irmã Solange, culpando esse, aquele, assim, na emoção das coisas, né? Eu falei, Senhor, mas aí eu peguei e falei ali, para todo mundo que estava ali na laje de casa lá em cima, as pessoal tudo lá, não sei o que, eu falei, gente, vocês, por que vocês estão assim, tão assim, desesperados, não sei o que, ué, vocês não têm um conhecimento da palavra? Por que tá assim, querendo culpar ou querendo achar justificativa agora? Se vocês conhecem, aí eu falei assim, e olha que eu não ia para a igreja, mas tinha conhecimento ali dos meus pais, da minha mãe, né? Mas eu falei, puxa, aí eu pensei agora, né? Depois de uns tempos, eu falei, ó, o Espírito Santo tocou em mim, falando aquelas palavras para eles ali, né? De repente eu toquei assim, lá dentro do íntimo deles ali, pelo menos para mim, eu senti assim. Eu vi assim, Deus usando eu assim para falar aquelas palavras. Foi que nem quando aconteceu um caso com meu cunhado também, o Luizinho e a Andréia, que aí a gente fez uma reunião lá e eu aprendi com o pastor Joilson, porque tô na igreja, mas eu tô observando. Quando o Renato deu a sua palavra, a Andréia, aí quando ele foi para falar, e você, Beto, o que você vai falar? Falei, ó, eu posso, pela situação que está aqui nesse momento, o que eu posso falar é o que eu aprendi. Vocês têm que morrer para essa vida e nascer de novo. Foi o que eu aprendi com o pastor Joilson lá atrás. Por isso é que eu não sou de falar, mas veio ali na hora e eu já lancei essa palavra para eles. Por isso é que eu falo, né, Adri? Muitas vezes Deus toca na gente para falar algumas coisas, na hora você nem imagina, mas você vai e solta. Entendeu? Ou às vezes também agir de uma forma, que nem quando você agiu com a mãe, né? Tentando demonstrar a tranquilidade para não apavorar ela. Exatamente. Aí, Igor, eu sei que eu fui tomar banho, aí o pai me levou pro hospital, chegou lá, o médico fez o exame, chama cardiotoco, o coraçãozinho estava tocando, batendo, eu ouvi. E ele falou, tá tudo certo aqui, o bebezinho tá bem, ó, a senhora tá ouvindo o coraçãozinho, tava certo. Só que ele falou, só que a senhora vai ter que ficar já para ter o bebê. Aí eu falei, tudo bem, né? E não era o hospital que você queria. Exatamente, não era o hospital que eu queria, mas aí, né, nesse episódio, eu falei, tudo bem. Aí o pai ainda falou, Adri, a gente vai ter que ficar aqui. Eu falei, não, tudo bem. Aí fiquei lá. Aí quando foi tipo 7 horas da manhã, trocou o plantão, aí veio uma outra médica, aí a médica ficou fazendo o exame de tempo, de hora em hora. Inclusive, deixa eu te perguntar, tinha alguém lá na hora? O pai. Só o pai? Na hora que eu nasci, então só tinha o pai? Sim, só o pai. Aí depois chegou as outras pessoas. Mas depois que eu já tinha nascido. Isso, exatamente. Mas na hora foi o pai que estava lá. Caramba. Aí, quando foi tipo 9 horas, quase 9 horas, a médica falou assim, leva ela pro centro cirúrgico agora, não sei o quê. E fez aquele alarme, que eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Aí eu comecei a chorar. Falei, Bé, tá acontecendo alguma coisa com o bebê.
eu tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa, a médica tá muito apavorada, não sei o que. Não, Dri, fica tranquila, é que precisa nascer agora. Aí eu sei que, enfim, eu até hoje não sei o que aconteceu, mas alguma coisa estava acontecendo. A E gente você não sabe nasceu. explicar, mas assim, Exatamente. porque a gente é um ser humano, assim, não dá para explicar. Mas foi o livramento de Deus ali. Alguma- Lá atrás, a partir daquele exato momento na madrugada, de lá para cá, é Deus agindo. A gente tem que, sabe, prestar atenção. Muitas vezes a gente não pode querer ser do nosso jeito, mas Deus estava cuidando desde lá de trás. Cada detalhe. Aí, agora os médicos, agora. Calma, Deus já estava ali, ó, na frente de tudo. Aí você nasceu. Aí você vê aí, ó, veio aí, ó. Coisinha mais linda. Cabeludinho, aquele cabelinho preto, sabe? Branquinho, parecendo um ratinho. Que até hoje hoje já tá com esse breque, enroladinho, que a tia Deia, né? Fica babando o ovo de você até agora, Deus me livre. Essa babona aí. Enfim, né? Meu, mas que legal, né? Eu acho legal pensar, né, e olhar, né, como que se formou a nossa família, né? Que, graças a Deus, a gente hoje em dia já... A gente vive aqui, né, na nossa casa, que a gente conquistou, graças a ele, graças a muito esforço de vocês dois, sabe? Sim. E eu acho muito legal, pelo menos eu gosto muito de ficar pensando e sabe, eu olho pra vocês dois assim, porque eu falo sinceramente, assim, no fundo do meu coração, eu vejo vocês dois assim como uma inspiração, sabe? Eu espero encontrar uma mulher que nem o pai encontrou você, sabe? É uma mulher de coração bom, sabe? Pra mim criar uma família, sabe? E você vai encontrar, filho. Mas tudo no seu tempo, não precisa, sim, né? exato. Não precisa querer, calma, Exato. tudo no seu tempo. Deus sabe de todas as coisas, tem que ser no seu tempo. Exato, exato. Mas, sabe, eu vejo muito vocês como inspiração, sabe? Não só nessa questão também de um casal, mas, sabe, na questão de administrar a vida do jeito que vocês administram, sabe? Trabalho, com casa, sabe? Com, às vezes, algum problema, sabe, familiar, De com o pessoal, saúde, sabe? de tudo. Eu vejo muito o jeito aqui que a gente leva aqui em casa, sabe? Eu admiro muito, sabe? O jeito que vocês levam as coisas, sabe? Nessa parte, assim, assim, se não é sua mãe, assim, eu dou apoio para ela em tudo, mas ela tá na frente de todas as coisas. Ela sabe, como todo mundo fala, é o pilar da casa, porque através dela eu só ajudo, mas ela tá na frente. Não, isso não é vergonha de mulher, não, jamais. A gente tem que ser o homem e a mulher, porque a gente não é um só. Independente se a mulher pode estar na frente para fazer isso ou aquilo, mas se não tá o homem ali, ou a mulher ao contrário também, muitas vezes, assim, ela sabe disso que eu posso estar na frente, ela, assim, não estou falando na frente de um homem na frente, a mulher atrás, a mulher atrás, não é isso. Eu estou falando em todas as situações. É um conjunto, né? Conjunto, em qualquer coisa. É um completo outro, né? Exatamente. É que nem você... É que nem pelo menos eu vejo vocês assim. Você tem um jeito de lidar ou de agir. E a mãe tem outro. E às vezes são totalmente diferentes. Totalmente diferentes, mas que se completam, sabe? Que apesar de ser diferente, é uma coisa no final vai dar certo. Você vê, é coisa que a gente não dá para entender. Um exemplo, eu sou fogo, ela é água. Mas quando chegar lá no finalzinho ali, os dois vai estar juntinho, vai ser terra. É mais ou menos assim. Exato, exato. Eu vejo muito isso, sabe? Desse jeito mesmo, gente. Meu, mas eu queria agradecer de verdade mesmo a participação aqui de vocês no nosso bate-papo aqui. Eu espero fazer outros episódios com vocês. Hoje, inclusive, esse aqui está sendo o primeiro bate-papo com 2 convidados ao mesmo tempo. Que eu já entrevistei a avó, o tio Renato e o Derek, mas cada um em um Tio episódio. Luiz também.
Não, Já, não, mas Ah, no tio Luiz bate-papo não. não. É que Tio ele Luiz já não. participou É, de os algumas outros outras quadros, coisas, né? entendi. Do Google Talk Show. Mas eu queria também pegar um dia para saber um pouco mais de cada um. Eu queria, então isso daqui já é um convite, que eu queria fazer um bate-papo com você, pra gente conversar um pouco mais da sua infância pra cá e fazer um Ok. bate-papo também com você. Vou falar com o meu empresário, porque não é fácil assim, né? Meu cachê tem que ser alto, porque, mas, enfim, né? Tô brincando. Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. Quero que vocês saibam, acho que vocês já sabem, mas que eu amo muito vocês e que eu espero muito trazer orgulho pra vocês, sabe? Eu quero que quando vocês olham pra mim, não só aqui nas coisas que eu faço não só de Google Talk Show, tô falando do meu jeito de viver, sabe? Eu espero dar muito orgulho pra vocês, sabe? Que eu possa ser um filho quando vocês olhem pra mim e falam, sabe? Tipo, Valeu a pena que a gente fez lá atrás. Para mim já tá valendo a pena. É. A Bárbara, para mim, Vocês uma mulher fantástica. vocês são um filho de ouro. Você, meu, Eu não tenho que, sabe, reclamar. Defeitos todo mundo tem, Gu. Ninguém é perfeito, só Deus mesmo. Mas assim, você e a Bárbara são filhos excelentes. Eu sou muito grata a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida de vocês, por vocês. Vocês são filhos bênção, que assim, que eu amo demais. eu queria muito agradecer a participação de vocês e esse foi o vídeo de hoje, galera. É nóis. Uá! Valeu, hein?